Com a crise de 29, pensadores capitalistas se viram obrigados a propor novas diretrizes econômicas capazes de administrar problemas recorrentes ao capitalismo, como anarquia de produção, queda da taxa de lucro, superprodução de mercadorias, desemprego, entre outros. Coube ao pensador John Maynard Keynes propor um novo conceito cujas ideias principais giravam em torno da intervenção estatal, opondo-se dessa maneira ao liberalismo clássico, para quem o Estado deveria interferir o menos possível na economia. Para Keynes, o Estado funcionaria como mediador e fomentador da economia, de modo a consolidar o capitalismo e ao mesmo tempo melhorar a vida das classes menos favorecidas. Na esteira do que estava ocorrendo no exterior, o debate econômico no Brasil se mostrava dividido entre o pensamento liberal de Eugênio Goodin e o pensamento intervencionista de Roberto Simonsen. Tais posturas evidenciavam disputas maiores. De um lado, oligarquias agroexportadoras de produtos primários, de outro, forças defensoras da expansão urbano-industrial. Simonsen enxerga a industrialização como forma de desenvolver o país economicamente, resultando em avanços de cunho social. Entretanto, suas ideias não afetariam o setor agroexportador, que continuaria a manter grande parte das transações comerciais do país. O quadro se altera graças a pressões de movimentos populares, o que facilita o surgimento do populismo, que se caracteriza por uma relação direta entre o governo e as massas. Entretanto, o populista teria que equilibrar os anseios das camadas populares com a oligarquia brasileira. Nesse contexto, surge a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Criada em 1948 pela Organização das Nações Unidas, a CEPAL tinha como objetivo central analisar o desenvolvimento e o subdesenvolvimento na América Latina e encontrar saídas para o atraso. Fortemente influenciado por Keynes, o pensamento cepalino se opõe às ideias do economista americano Paul Samuelson, para quem as nações deveriam seguir sua vocação natural. Em outras palavras, Samuelson estaria sugerindo que países cuja atividade principal era a agroexportação primária deveriam continuar atuando nesse setor, pois desse modo haveria um progresso técnico em sua área de atuação, além de facilitar as relações com os países produtores de bens industrializados. Entretanto, analisando as transações comerciais entre os centros e as periferias, a CEPAL chega à conclusão de que existe uma clara desvantagem entre os países produtores de bens primários e os produtores de manufaturados, sobretudo em relação à diferença de preços. Dessa forma, haveria um desequilíbrio na relação comercial entre os dois blocos. A queda de preços de produtos primários em relação aos manufaturados estaria ligada à demanda. Para a CEPAL, a demanda por produtos industrializados crescia mais rapidamente, ou seja, as sociedades de países centrais tenderiam a gastar mais com industrializados, já que suas necessidades alimentares já estavam preenchidas. Além disso, o órgão menciona a diferença entre o mercado de trabalho e a organização trabalhista no centro e na periferia. Isto é, o trabalhador das economias centrais teria maior poder de barganha, podendo dessa maneira reivindicar melhores condições e salários. Isso ocorria devido à escassez da mão de obra em países desenvolvidos. Na periferia, a situação era o oposto. Havia abundância de mão de obra, portanto, menor poder de barganha. Tais conjunturas impactariam os preços dos produtos na medida em que o valor dos produtos manufaturados tenderia a se manter e até mesmo aumentar, mesmo em momentos de baixa movimentação, o que não ocorria com os primários. Portanto, para a CEPAL, as causas do subdesenvolvimento estariam relacionadas à própria estrutura dos países periféricos, que diferia da realidade dos países europeus. Assim, problemas como a dependência agrícola primária exportadora, o desemprego e a baixa organização sindical seriam fatores centrais para o subdesenvolvimento latino-americano. O órgão menciona ainda a desigualdade nas relações comerciais entre países periféricos e centrais como fator agravante do subdesenvolvimento nos países pobres. Dentre as saídas propostas pela CEPAL, as principais são a industrialização e a reforma agrária, o intervencionismo estatal e o nacionalismo. Para esses teóricos, a industrialização é vista como meio de aumentar a renda nacional e a produtividade, diminuindo assim o desemprego e a dependência dos setores agroexportadores, além de equilibrar as relações comerciais com os centros. Para isso, seria necessária a mediação estatal, que funcionaria como planejador e fomentador das políticas necessárias para se atingir tais objetivos.
Tais propostas iam de encontro às políticas liberais propostas pelo Fundo Monetário Internacional, que estava preocupado com a possibilidade de leis cada vez mais protecionistas que prejudicariam o comércio internacional. O caráter nacionalista dessas proposições é controverso na medida em que admite o capital estrangeiro como maneira de aumentar o capital externo. Contudo, havia a preocupação de que a participação do capital estrangeiro não deveria avançar sobre setores estratégicos, como transporte ferroviário e energia, além de setores relacionados à segurança nacional. Embora as ideias da CEPAL tenham funcionado do ponto de vista econômico, não se verificou o avanço social esperado. Pelo contrário, em alguns casos, a concentração de renda e as desigualdades sociais teriam aumentado. Segundo o economista Guido Mantega, faltou ao órgão uma análise mais abrangente das questões econômicas latino-americanas. Assim, faltou a CEPAL explicar como se daria a redistribuição de renda proposta inicialmente. Entretanto, o maior equívoco do órgão talvez tenha sido a pouco ou nenhuma menção à luta de classes. Para a CEPAL, o avanço do capitalismo por si só traria um progresso generalizado cujos benefícios seriam usufruídos por toda a sociedade. Tal fato não se verificou na prática. Um dos maiores pensadores da CEPAL foi o brasileiro Celso Furtado. Autor de clássicos como Formação Econômica do Brasil, de 1959, e Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, de 1961, Celso Furtado analisa a transição de um capitalismo primário exportador para o capitalismo industrial. É um dos criadores do modelo de substituição de importações para explicar o processo de industrialização no Brasil. Para este pensador, a abolição da escravatura foi um fator fundamental para o desenvolvimento da industrialização brasileira, pois facilitou o desenvolvimento do mercado interno. Ao analisar a questão do subdesenvolvimento no Brasil, Furtado aponta como causa a baixa capacidade de barganha dos trabalhadores brasileiros, o que acarretaria baixos salários e, portanto, uma deficiência no mercado consumidor. Como solução, Furtado defende a reforma agrária, a fiscalização de empresas estrangeiras, além de técnicas geradoras de empregos. Tal conjuntura seria gerida pelo Estado. Dentre os economistas que seguiram o modelo de Furtado está Maria da Conceição Tavares, que analisou a questão do subdesenvolvimento no Brasil, chegando à conclusão de que tratava-se de um problema de demanda insuficiente, sugerindo o desenvolvimento de uma demanda independente como solução para a questão. Outro adepto do modelo de substituição de importações foi o economista Paul Singer. Singer analisa a economia brasileira a partir de ciclos derivados da estrutura interna do país. Para ele, o subdesenvolvimento no Brasil estaria ligado a crises cíclicas geradas pela dinâmica da sociedade brasileira, como anarquia de produção e desigualdade entre os setores. Como solução, Singer sugere uma ampla mudança estrutural, as chamadas reformas de base. Embora tenha sido alvo de críticas, a CEPAL contribuiu para o debate econômico nos países subdesenvolvidos. O autor Guido Mantega admite que, com o advento da CEPAL, houve uma preocupação maior com o debate econômico na América Latina. No Brasil, por exemplo, as ideias cepalinas conquistaram diversos pensadores, servindo de base para as políticas econômicas durante os anos de 1950 até 1970.